Hoje eu vim falar para vocês sobre um conselho de relacionamentos que talvez vocês não tenham escutado e talvez vocês precisem escutar. Vou cortar caminho e vocês não precisam pular para o final do vídeo. O amor não é suficiente. Esse é o grande conselho que eu trago para vocês. E pode parecer meio óbvio para alguns e para outros pode parecer meio contraindicativo e pode parecer contraditório isso que eu tô falando. Mas por que isso? Porque muitas vezes a gente aprende, a gente vê dentro das comédias românticas e de livros e literatura e música que o amor vence tudo. Mas além do amor existem várias outras questões que vão nos manter em relacionamentos saudáveis e vão fazer com que as nossas relações de fato sejam saudáveis. A gente vai ter dentro da literatura de psicologia vários teóricos que vão falar sobre isso. Um caso é o próprio Aaron Beck, que é o pai da terapia cognitivo-comportamental, que escreveu o Love is Never Enough, ou Para Além do Amor, em português. E nesse livro ele vai falar como o amor sozinho, ele não é o suficiente para manter a relação de casais. Porque a gente pode até amar uma pessoa e a gente pode estar apaixonado por uma pessoa, mas existem várias outras coisas que vão estar fazendo com que o relacionamento perdure e que a gente tenha uma relação saudável com aquela outra pessoa. Um outro grande ponto que a gente pode se apegar para pensar é o estudo longitudinal de Harvard, o Grant Study, que acompanhou centenas de pessoas por várias décadas e, consequentemente, acabou acompanhando vários casais por um bom período de tempo. Sabe qual foi o resultado desse estudo? Que o amor não é o suficiente para manter relacionamentos. E quando avaliando a qualidade dos relacionamentos dessas pessoas, o que ficou claro? É que a parceria, ou seja, esse comprometimento das pessoas do relacionamento, mesmo que terminasse, estava mais relacionado a uma maior satisfação nesses relacionamentos. Então talvez vocês estejam pensando, tá, então eu tenho que descartar o amor. Não, o amor ele é importante. O amor ele é importante, mas ele não é a única coisa que funcione e que a relação seja de fato satisfatória. Então talvez vocês estejam pensando, ok, então o que faz uma relação ser satisfatória? Existem vários fatores e o próprio estudo Grant já vai nos apontando. Parceria. E o que seria parceria? Parceria vai envolver várias questões, mas a gente pode estar pensando sobre valores que são compartilhados dentro de um casal. Quando a gente pensa nessa questão de valores compartilhados, é fundamental a gente entender. Porque se os meus valores eles são muito discrepantes da minha parceira ou do meu parceiro, o que vai acontecer no final das contas? Provavelmente a gente vai entrar em contradição e a gente vai entrar em embate sobre esses valores, que vão fazer com que a gente em algum momento possa ter algumas dificuldades bem importantes. Eu me lembro numa aula da graduação ou da pós-graduação, não me lembro tão bem, que um professor foi extremamente pragmático quando ele estava falando sobre isso. Não é nem um pouco romântico o que eu vou falar para vocês, mas eu achei que é ótimo também para a gente poder pensar sobre essas questões. Quando a gente pensa no relacionamento, a gente pode pensar no relacionamento como um grande contrato. Sim, um grande contrato burocrático, exatamente isso que eu estou falando pra vocês. Porque vamos imaginar que eu e minha namorada, a gente começa a ter um relacionamento, a gente se casa. Ela não quer ter filhos de forma alguma. E eu sei disso. E eu entro nesse relacionamento com ela. É uma quebra desse contrato se eu tentar fazer com que ela tenha filhos e vá contra essa ideia que ela já teve anteriormente. Então a gente vai entender que dentro do relacionamento, entender os valores das pessoas, quais são esses ideais e esses objetivos que cada uma dessas pessoas vai ter, é fundamental para a gente conseguir ter uma relação que vai ser 1, sustentável e 2, saudável. Então, além dos valores, a gente também vai ter que levar em consideração quais são os objetivos que cada pessoa vai ter no relacionamento. Porque eu posso estar extremamente apaixonado por uma pessoa, mas os meus valores, meus objetivos de vida, eles podem estar muito distintos dessa pessoa. O que vai fazer com que o amor, por si só, ele não seja uma base que vai conseguir sustentar o relacionamento. Dessa forma, eu vou ter que pensar, bom, a pessoa quer morar fora do Brasil, eu quero morar no Brasil. Vamos dar um exemplo. Isso talvez seja um clash suficientemente importante para fazer com que esse relacionamento tenha algumas problemáticas. Talvez alguns de vocês podem estar pensando, mas se você realmente ama aquela pessoa, você vai dar um jeito. Talvez, mas para a maior parte das pessoas, talvez isso não seja o suficiente. Então a gente precisa alinhar valores e objetivos, pensando também nessa parceria, nessa troca entre os parceiros. Porque isso também vai ser fundamental. Porque relacionamentos, eles também vão demandar flexibilidade. E esse é um outro grande fator que a gente precisa levar em conta quando a gente está pensando num relacionamento. Eu preciso ser flexível com minha parceira e com meu parceiro. Por que eu preciso? Às vezes eu vou ter que sacrificar algumas coisas minhas e às vezes o meu parceiro ou a minha parceira vai ter que sacrificar outras. E tudo isso pensando nesses objetivos e nesses valores que estão sendo compartilhados. Aonde eu vou estar querendo chegar com essa pessoa. Então, por mais que às vezes a gente fica naquela lógica de não, eu,
e muitas vezes a gente cresce em ambientes e a gente aprende que é assim, a gente vai ter que ter uma flexibilidade maior, sempre pensando no que eu realmente vou estar querendo para minha vida com essa pessoa. Então, o amor por si só, ele é fundamental, ele é importante, mas ele não é a única questão que vai manter um relacionamento funcionando. Então, quando a gente está escolhendo parceiros para a gente ficar junto e para a gente dividir a vida, a gente precisa se apegar nesse aspecto emocional? Claro que sim. A gente precisa ter afeto, a gente precisa ter esse sentimento do coração pulsando e a gente realmente querendo estar com essa pessoa. Mas a decisão, ela também precisa ser racional. Ela também precisa ser alinhada com os valores, com quem eu quero ser, com quem essa pessoa quer ser. E não só pensando em mim, mas também pensando no que o outro vai querer, porque isso aumenta a empatia, a compaixão também dentro do casal. E, consequentemente, isso vai facilitar e vai aumentar a probabilidade que o relacionamento dê certo. Quando vocês escutarem aquelas mensagens de novela, ou aquelas mensagens da comédia romântica de que o amor venceu e que viveram felizes para o resto das vidas, se questionem, será que isso é suficiente? Será que os valores eles estavam alinhados? Será que os objetivos também? Será que havia parceria? Se sim, talvez a gente tenha um indicativo de que isso pode funcionar muito bem para aquele casal. Se não, talvez a gente vai ter que dar 2 passos atrás e poder avaliar, porque as pessoas também podem aprender a lidar com essas dificuldades durante a vida. Mas lembrem com bastante clareza, valores compartilhados, parceria e objetivos são fundamentais. Não que o amor não seja importante, o amor é muito importante, mas o amor sozinho não vai sustentar a relação, porque existem muitas flutuações que podem acontecer quando a gente só se baseia no amor. Então lembrem disso, e esse é o melhor conselho de relacionamento que ninguém contou pra ti.